Então, o que eu tinha ouvido falar sobre marxismo cultural era muito relacionado a as coisas das minorias, de propagandas com bandeira LGBT. E aí eu já vi os caras falando, isso é o marxismo cultural. O Gramsci criou toda essa teoria. Então não é... Na verdade, o Gramsci, por exemplo, ele estava muito mais preocupado como diferentes grupos na sociedade que estavam em divergência, como eles poderiam estar em convergência de objetivos. Engels, Marx, todos eles estavam preocupados, por exemplo, quando eles olham para os Estados Unidos, uma dificuldade da formação de um partido socialista, de uma causa socialista, exatamente as divergências étnicas. Então, na verdade, para a causa, estou falando de uma causa mais ortodoxa, de um marxista, lá do começo do século XX ou ainda do século XIX, esse tipo de divergência identitária, ela é, na verdade, ruim para a causa. Existe toda uma preocupação na formação dos partidos comunistas de como fazer com que diferentes estratos da sociedade estivessem em convergência com certos objetivos. Claro que há, sim, uma transformação, com certeza, do contexto, dos objetivos, do entendimento das coisas, mas algo que esse seminário do pensamento marxista tenta exatamente fazer é mostrar para as pessoas que não dá exatamente para chamar o movimento woke de marxista. Sabe quando a gente compra um suco de fruta que tem 5% de suco? É meio isso, assim. Claro que é possível estabelecer relações, mas qual a relação? E essa relação ela é muito derivada, processada. Então, no movimento woke, de marxismo, tem talvez muito pouco. Muito menos do que se imagina. E eu não estou falando isso em defesa do marxismo ou em defesa do... Nada disso. Não se trata disso, mas é de exatamente ser preciosista na forma de descrição das coisas. Então, mas por que o Gramsci ficou com essa fama de ser o cara que criou essa tese de se infiltrar na cultura para transformar toda a sociedade em comunista sem nem perceber? Então... a questão não é que no mundo complexo as sutilezas são muito importantes. Então, por exemplo, não é que o Gramsci ele não faça uma proposta de ação política por meio de um ator, que é o partido, em que ele entende que uma contra-hegemonia, uma ideologia alternativa precisa ser estabelecida, mas antes de tudo, pelo menos o que eu acho importante para entender Gramsci, é preciso entender o diagnóstico do Gramsci sobre a sua própria sociedade. Então, por exemplo, antes do Gramsci querer fazer uma contra-hegemonia, ele identifica uma certa hegemonia burguesa. Ele identifica, e claro, isso tem muito a ver com as disputas da época, que a revolução ela não vai acontecer de maneira espontânea não, mas de maneira determinista. Porque na época se discutia sobre o quanto talvez a história, como algo externo dos indivíduos, de maneira determinada, ia levar à revolução. E tem essa perspectiva mais positivista de história. Ou seja, a história é algo externo, não é os indivíduos que produzem a história, e ela é determinada por certas leis. Então se imaginava na época que a revolução iria acontecer. Então o Gramsci está propondo, primeiro, que a Revolução Burguesa ela nem sempre acontece da forma que aconteceu na França. Ou seja, naquela região, Itália, na região do leste europeu, a Revolução Burguesa, as transformações burguesas, esse processo de modernização aconteceram de maneira passiva. Ou seja, sem rupturas jacobinas. Primeiro, então, ele não está sugerindo simplesmente que se faça uma revolução passiva. Ele está sugerindo, antes de tudo, um diagnóstico. Que na região da Itália, pelo menos, a revolução, ou seja, o processo de modernização burguesa foi dado de maneira passiva. Foi dado por meio de reformas, por exemplo. A segunda questão é que ele não propõe simplesmente uma hegemonia. Ele, antes de tudo, identifica uma hegemonia e isso faz com que uma teoria ortodoxa de marxismo seja questionada de que existem certas circunstâncias culturais importantes para que haja mudanças na sociedade. Ou seja, ele está fundando um certo projeto historicista também, em que essa história ela não está acontecendo externamente à ação dos indivíduos, mas existem certos sujeitos que estão em um certo contexto histórico e estão produzindo um fenômeno social que não é determinado por leis.